E ainda sobre relacionamentos, quando a gente vai para a mitologia grega, a gente encontra Afrodite. Os romanos a conheciam como Vênus. Afrodite era casada com Hefesto. Hefesto era o deus da forja. Tudo que ele colocava a mão para poder fazer, ele conseguia realizar. Ele criava objetos de alto valor e era um trabalhador, muito trabalhador. E ele era casado com Afrodite, veja só. Ela tinha materialmente tudo que ele podia oferecer a ela. Então ela tinha essa satisfação. Porém, por ela se tratar de uma deusa voltada para o amor, para a paixão, para o romance, ela não tinha esse tipo de satisfação no casamento que ela tinha com ele. E aí, ela se relacionava extraconjugalmente com Marte. Na mitologia grega, ele era conhecido como Ares. Então, Afrodite e Ares se relacionavam. E eles tiveram filhos, inclusive. Veja só. Vamos chamá-la de Vênus, né? Vênus encontrava em Marte a paixão que ela não encontrava no casamento. Mesmo que o casamento trouxesse estabilidade para ela, não trazia paixão e nem romance. E ela encontrava isso com Marte. Vejam só. A gente está falando de uma situação arquetípica, mas que é inerente a todos nós. Quando a gente considera Marte e Vênus, a gente entende que Marte é o nosso ímpeto de ação, nosso ímpeto de movimento, nosso ímpeto de busca pela satisfação pessoal. Vênus vai representar a nossa sensualidade e o nosso movimento para o amor, para o romantismo. Então, quando a gente junta romantismo com ação, sexualidade com sensualidade, a gente encontra Vênus e Marte dentro da gente. Mas como eu disse, geralmente o homem vai se identificar com Marte e vai buscar uma Vênus. A mulher vai se identificar com a Vênus e vai buscar um Marte. Mas esse é um princípio que precisa ser desenvolvido dentro de cada pessoa para poder evitar ser buscado lá fora. Mas, inerentemente, a gente vai continuar buscando lá fora porque faz parte da evolução humana. Os relacionamentos nos ajudam no desenvolvimento. E aí aqui nessa dinâmica entre Vênus, Hefesto, que na mitologia romana era conhecido como Vulcano, e Marte, a gente encontra também a traição. Vênus traía o marido em busca de paixão, em busca de romance. O que essa história nos conta? Que para poder você viver um relacionamento com uma pessoa de verdade, um contrato com alguém, você precisa de maturidade. Você precisa de alguma forma ter desenvolvido ambas as polaridades dentro de você para poder evitar buscá-la fora em outra pessoa além do seu casamento. Você vai estar inteiro, você vai entender como funciona o seu movimento sexual e o seu movimento sensual, Marte e Vênus. A pessoa do seu lado também vai entender esse movimento dentro dela e o arquétipo, os deuses não vão dominar. Porque caso contrário, a gente está falando de um movimento que nos leva. Quando você vai se envolver com alguém de forma apenas projetiva, você vai quase às cegas. Alguma coisa te leva àquela pessoa que, se a pessoa for casada, se você for casado, é como se uma força maior que você te levasse àquela comunhão. Então, quando a gente se identifica com um desses deuses, com Marte, por exemplo, a pessoa vai querer sempre a competitividade, sempre a ação, sempre a conquista, geralmente vivenciado pelos homens. Então, os homens vão se sentir cada vez mais fortes à medida que eles sentem que conseguem conquistar uma, outra e outra e outra e outra mulher. E aí é difícil ele conseguir se manter dentro de um relacionamento se ele é dominado por essa força. Mais uma vez, no caminho da humanização, a gente precisa integrar todos os arquétipos, todos os signos, todos os planetas, de forma que eles não nos dominem. Mas enquanto isso não acontece, a gente acaba sendo dominado por eles mesmos. No caso das mulheres, a gente entende que Vênus é regente de Touro e de Libra. Vênus relacionada a Touro vai ser aquela face da mulher que vai preferir ficar sempre no magnetismo. Ela vai atrair, seduzir e de alguma forma ela vai buscar os prazeres da vida.
prazeres materiais e prazeres sensuais. Como regente de Libra, ela vai estar sempre buscando o envolvimento romântico para poder tentar trazer equilíbrio para ela. E aí, se ela estiver dentro de um relacionamento de forma insatisfatória, Vênus dentro dela vai querer buscar esse romance fora dela. Mas isso também serve para homens. A gente coloca como homem e mulher, mas a gente não pode colocar gênero quando a gente fala dos arquétipos. Isso é inerente a todos nós. Observe como isso é mais comum do que a gente imagina. Marte sabia que Vênus era casada e ainda assim não se importava com isso e se relacionava com ela. Moralmente, a gente julga isso como errado. Vênus sabia que era casada e por mais que ela identificasse que tinha todo o prazer material vindo do marido, ela também buscava o equilíbrio dentro da relação que ela encontrava com Marte. Ali ela trazia paixão e amor naquele envolvimento sexual entre os dois. O que essa história nos conta? Que uma pessoa que vive um relacionamento apenas à base do apego e da questão financeira e material, onde apenas isso as une, naturalmente o ímpeto de equilíbrio vai ser buscado lá fora em algum momento. Pode até não se concretizar, mas vai ficar aquele desejo insano dentro da pessoa. O que Hefesto teria que aprender nessa traição que Vênus teve com Marte? Que ele não deveria apenas trabalhar e nutri-la materialmente. Ele também deveria trazer manutenção para o relacionamento para poder, de alguma forma, estimulá-lo. O que Marte deveria aprender com essa situação? Se algum dia ele fosse envolver num vínculo de matrimônio com alguém, se ele foi uma pessoa que sempre buscou a competitividade e estava sempre de galho em galho, ele dificilmente vai conseguir confiar que aquele relacionamento vai ser sólido, porque ele mesmo foi aquela figura que estava entrando dentro dos relacionamentos alheios, por exemplo. E o que Vênus teria a aprender dessa dinâmica? Que mesmo ela tendo uma segurança material vindo de um marido, de um matrimônio, ela também precisaria honrar qual a necessidade evolutiva dela. Se ela tem necessidade de se envolver com outras figuras, ela deveria olhar isso com mais cuidado antes de fato, cometer um ato moralmente errado. Até porque aqui a gente acaba encontrando um pouco de hipocrisia. Por quê? Se você está num relacionamento e está insatisfeito com aquele relacionamento, você busca alguém fora. Se outra pessoa aparecesse dentro do seu relacionamento para envolver com a pessoa que estivesse com você, você não iria gostar. Então, assim, é uma questão de um triângulo amoroso que acaba acontecendo de forma mais comum do que a gente imagina, porém, existe a necessidade da gente se colocar em ambas as três partes do triângulo para procurar entender se a gente quer aquilo para nossa vida também. Porque tanto o traidor quanto o traído sentem dor. E quando você trai uma pessoa ou alguma pessoa te trai, ela não trai apenas você a nível pessoal. Ela atrai também todas as pessoas que estão envolvidas naquele matrimônio. As famílias, os amigos e por aí vai. Uma história que também ajuda a entender o eixo Áries-Libra, Marte-Vênus, é a história da Bela e a Fera. Essas histórias da Disney, por exemplo, por que elas nos encantam? Porque são arquetípicas. São situações que acontecem com todo mundo ou pelo menos com pessoas ao nosso redor. Na história da Bela e a Fera, resumidamente, ela vivia com o pai e encontrou uma fera que vivia num castelo. Ali eles se apaixonaram e mesmo ele sendo uma fera, ela ainda queria se envolver com ele. O que isso quer dizer? Vamos entender da seguinte forma. A fera, Áries, a Bela, Libra. Então aqui a gente precisa entender a Bela e a Fera como uma única pessoa. Só que como a gente está estudando um arquétipo, a gente vai colocar os personagens desse arquétipo fora da gente, a fim da compreensão. Então o que a Fera tinha para trazer para Bela? Ferocidade, animalidade, brutalidade, um senso de individualidade muito forte. A gente vê isso no signo de Áries. O que a Bela tinha a ensinar para a Fera? Equilíbrio, harmonia, delicadeza, beleza.
E aí que é natural a gente buscar essas relações de complemento, porque é como se uma parte que nos faltasse a gente buscasse fora da gente. Então a bela busca a ferocidade da fera e a fera busca a beleza da bela. Mas ambos se tratam do eixo Ares-Libra que a gente precisa equilibrar dentro da gente. A ferocidade, a defesa da própria individualidade representada por Áries, e a delicadeza e a beleza e a harmonia representado por Libra. Aqui a gente traz o desenvolvimento da individualidade, mas também considerando a beleza e a harmonia, porque a gente também é um ser social, individual e social. Na história da Bela e a Fera, ela vivia com o pai. O que significa isso? É quando a gente ainda está voltado muito para a família. Naturalmente, ela se sentiu meio pesada ao abandonar o pai e viver com a fera. Aqui é um momento onde representa a necessidade do desligamento da família para poder a gente viver um relacionamento a dois. A não ser que a pessoa vá sempre se manter como um papel de filho ou de filha, se ela não faz esse movimento de corte familiar, ela não consegue de fato vivenciar um relacionamento a dois. E aí, à medida que ela vai se envolvendo com a fera, ele se transforma num humano. Aqui a gente pode entender essa transformação dele como o equilíbrio entre Áries e Libra. Porra, de tanto de avião. Então é como se a fera tivesse se tornado polida. Ainda vai ter a ferocidade dentro dele, porém, à medida que ele se envolveu com a Bela, ele se tornou equilibrado. Ele não precisava mais ser apenas aquele monstro. Enfim, quando a gente vai ilustrando com essas imagens, com esses desenhos, com esses mitos, a gente consegue ir entendendo cada vez mais os signos, os planetas, os arquétipos, os deuses, porque eles estão ao nosso redor. Mais uma vez lembrando, a astrologia é uma tradução da realidade. À medida que você entende o que significa um signo e um planeta, você consegue vê-lo ao seu redor em vários âmbitos da sua vida. E isso nos torna capazes de ser realmente humanos com a capacidade final da criação. Antes disso, é como se a gente continuasse sempre sendo marionete dos deuses.